Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP, Técnico Tributário da Receita Estadual 2018. A respeito do estado de necessidade, é correto afirmar que, havendo mais de um agente, o estado de necessidade de um se estende aos demais. Item correto. Estado de necessidade é excludente de ilicitude, logo a comunicação entre os agentes. Código Penal, artigo 24, estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. CESP, Analista de Controle Externo 2018. São causas excludentes de ilicitude o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Item correto. Código Penal, artigo 23, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. CESP, Investigador 2018. Durante o cumprimento de um mandado de prisão a determinado indivíduo, este atirou em um investigador policial, o qual, revidando, atingiu fatalmente o agressor. Nessa situação hipotética, a conduta do investigador configura a legítima defesa própria. Item correto. Investigador policial atuou amparado pela legítima defesa própria. Usou moderadamente dos meios necessários. Repeliu injusta agressão atual. Código Penal, artigo 25, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. CESP, Soldado 2017. A respeito da aplicação da lei penal, do crime e da imputabilidade penal, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Joana contratou Antônia para servir de curadora de sua mãe, uma pessoa idosa. Certo dia, enquanto Antônia dormia, a mãe de Joana, ao caminhar pela sala, caiu e fraturou o fêmur da perna esquerda. Assertiva. Nessa situação, Antônia não será responsabilizada pela lesão sofrida pela mãe de Joana. A conduta omissiva de Antônia é penalmente irrelevante. Item errado. Apesar da questão polêmica, esse foi o gabarito oficial da banca. Na questão, temos um crime omissivo impróprio. Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Antônia tinha a obrigação, devido ao contrato firmado, foi contratada como curadora da idosa, tinha obrigação de proteção, guarda e vigilância em relação à idosa. CESP, Juiz Estadual 2012. No que se refere à aplicação da lei penal, é correto afirmar que a abolitio criminis, que possui natureza jurídica de causa de extensão da punibilidade,
conduz à extinção dos efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória. Item errado. Abolitio criminis. Legislação nova descriminalizando determinada conduta tida como penal. Há retroatividade de lei que não considera mais o fato como criminoso. É causa extintiva da punibilidade. Apenas extingue os efeitos penais da conduta. Atenção! Porém, os efeitos extrapenais da condenação devem ser mantidos. CESP, Juiz Estadual 2012. No que se refere à aplicação da lei penal, é correto afirmar que, desde que em benefício do réu a jurisprudência dos tribunais superiores admite a combinação de leis penais a fim de atender aos princípios da ultratividade e da retroatividade in melius. Item errado. Jurisprudência dominante. Não admite a combinação de leis penais para se extrair uma terceira lei, ainda que mais benéfica ao acusado. CESP, Juiz Estadual 2012. No que se refere à aplicação da lei penal, é correto afirmar que, em relação ao tempo do crime, o legislador adotou, no Código Penal, a teoria da atividade, considerando o praticado no momento da ação ou omissão. Item correto. Pulo do gato. Luta. L de lugar do crime é igual teoria da ubiquidade. T de tempo do crime é igual teoria da atividade. Código Penal, tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. CESP, AJJ 2013. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime, dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel. Item errado. Extorsão mediante sequestro, crime permanente, se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Aplica-se a súmula 711 do STF. STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. CESP, Escrivão da Polícia Federal 2013. No que concerne à infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue o item que se segue. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, indiscutível na jurisprudência, não exclui a responsabilidade de pessoa física, autora, coautora ou partícipe do mesmo fato delituoso, o que caracteriza o sistema paralelo de imputação ou da dupla imputação. Item correto. Jurisprudência do STJ. É pacífica em considerar admissível a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas exige que a pessoa física responsável também seja punida, sistema paralelo de imputação ou da dupla imputação. CESP 2013, Delegado de Polícia.
Somente mediante expressa manifestação pode o agente diplomático renunciar à imunidade diplomática, porquanto o Instituto constitui causa pessoal de exclusão da pena. Item errado. Imunidade diplomática é causa funcional de exclusão de pena. É relativa à função, não é relativa à pessoa. Conclusão: agente diplomático não tem competência para renunciar à imunidade diplomática, pois ela pertence ao cargo e não a ele. No exercício do cargo, igual, terá imunidade. CESP, TCE, Procurador 2019. Tentativa inacabada é impunível, pois nela é impossível a consumação delitiva pela ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto material. Item errado. A questão traz o conceito de tentativa inidônea, crime impossível, Código Penal, artigo 17, crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Tentativa inacabada, tentativa imperfeita ou crime falho. Agente pratica todos os atos executórios que imaginava necessários para a consumação. Porém, o agente não consegue alcançar o resultado possível por circunstâncias alheias à sua vontade. CESP, Procurador 2019. Nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente responderá apenas pelos atos delitivos já praticados, mas não por delito tentado. Item correto. Código Penal, artigo 15. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Agente responde apenas pelos atos já praticados, desde que constituam fato típico. Não responderá pelo crime inicialmente pretendido na forma tentada. CESP, Procurador 2019. Crime monossubsistente, contravenção penal e crime preterdoloso não admitem punição por tentativa. Item correto. Crimes monossubsistentes não admitem tentativa. Não é possível o fracionamento do iter criminis. Ou o agente inicia a execução e o crime já está consumado, ou o agente sequer inicia a execução e não há crime algum. Crimes preterdolosos não admitem tentativa. O resultado é obtido na forma culposa, não dolosa. Contravenções penais não admitem tentativa. CESP, Defensor 2019. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. A superveniência de causa relativamente dependente da conduta do agente excluirá a imputação do resultado nos casos em que, por si só, ela tiver produzido o resultado. Item correto. No caso em tela, adota-se a teoria da causalidade adequada. Código Penal, artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. CESP, Notário 2019. A causa superveniente relativamente dependente não exclui a imputação do fato ao agente, ainda que tenha produzido o resultado por si só.
Item errado. No caso em tela, adota-se a teoria da causalidade adequada, quando a concausa superveniente relativamente independente produz sozinha o resultado. O agente responde apenas na forma tentada, não sendo a ele imputado o resultado. Código Penal, artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. CESP, notário 2019. O arrependimento posterior ocorre quando o agente, mesmo em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou ao bem tutelado, repara o dano à pessoa ou restitui o bem até a prolação da sentença, por ato voluntário próprio. Item errado, Código Penal, artigo 16. Arrependimento posterior nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Requisitos para o arrependimento posterior sem violência ou sem grave ameaça à pessoa. A reparação do dano deve ocorrer até o recebimento da denúncia. CESP, notário 2019. A tentativa incruenta ou branca ocorre quando, iniciados os atos executórios, o agente não consegue a consumação do delito por força alheia à sua vontade e nem atinge o objeto material do crime. Item correto. Tentativa incruenta ou branca. A vítima não chega a ser fisicamente atingida. Ela fica incólume. O agente não consegue a consumação do delito por força alheia à sua vontade. Tentativa vermelha ou cruenta. A vítima sofre lesões, mas o crime não chega a ser consumado. O agente não consegue a consumação do delito por força alheia à sua vontade. CESP, notário 2019. A teoria finalista de Hans Welzel define que a ação consiste no mero movimento corporal capaz de alterar o mundo exterior, independentemente da intenção do agente. Item errado. Teoria causalista. A ação é um mero movimento corporal capaz de alterar o mundo exterior, independentemente da intenção do agente. Teoria finalista. Hans Welzel. A conduta é um acontecimento final. Só há conduta quando o agir de alguém é dirigido a alguma finalidade. Deve-se analisar o elemento subjetivo, dolo ou culpa. CESP, notário 2019. O crime préter-doloso ocorre quando o agente atua com culpa na conduta antecedente, mas o resultado agrava a pena devido a uma conduta dolosa posterior. Item errado. Crime préter-doloso. Há uma conduta dolosa antecedente. Porém, o agente dá causa a um resultado mais grave a título de culpa. O agente pratica uma conduta dolosa, menos grave, porém obtém um resultado danoso mais grave do que o pretendido na forma culposa. Por exemplo, um sujeito pretendia praticar um roubo, porém, por erro ao manusear a arma, acaba atirando e matando a vítima. CESP, técnico tributário da Receita Estadual 2018. A respeito do estado de necessidade, é correto afirmar que considera-se em estado de necessidade aquele que ofende bem jurídico de terceiros, ainda que haja outro modo de evitar a lesão. Item errado. A inevitabilidade da conduta é um dos requisitos do estado de necessidade. Código Penal, artigo 24.
estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.